Meu Deus, nós te amamos, nós precisamos de Ti. Meu Deus, sem Ti não somos nada. Nós somos dependentes. Nós precisamos, meu Deus, da Sua misericórdia para nos sustentar. Iniciamos mais uma semana, meu Deus, que para muitos são semanas decisivas. Comércios fechados, governadores loucos, insensatos, tolos. Pessoas que não têm, meu Pai, o mínimo de empatia, de compaixão pelo próximo. Pessoas que cada vez mais estão cavando buracos para os outros, mas como diz na Tua palavra, serão eles que cairão nesses buracos. É a Tua palavra que sustenta, é a Tua palavra que nos mantém vivos. É a Tua palavra, meu Deus, que abençoa, meu Deus, e dá capacidade para o Teu povo orar, batalhar, lutar, meu Deus. Porque como o mundo, meu Deus, está correndo atrás do vento, muitos não querem, meu Deus, nenhum tipo de auxílio. Auxílio do governo, auxílio emergencial, auxílio do estado, da cidade, do município. Mas muitos só querem o direito de trabalhar. Só o direito de lutar, meu Deus. E nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é que nos capacita. O único auxílio que queremos, meu Deus, é o auxílio do Senhor. Porque como Paulo disse que ninguém me ajudou, ninguém esteve comigo, mas o Senhor me deu forças. É o Senhor que me sustentou. É o Senhor que nos manteve vivos, alertas, confiantes. A Tua palavra, meu Deus, que ouvimos todos os dias nesse altar, é a palavra, Senhor, que tem que nos alimentar, que tem que nos conduzir. E pedimos que o Senhor continue nos conduzindo, que o Senhor continue nos auxiliando. Mantenha o Teu povo focado, confiante, se alimentando da coisa certa. Não olhando para a direita, nem para a esquerda, não pisando nem para a direita, nem para a esquerda, mas com foco, andando, correndo com o alvo, meu Deus. Combatendo o bom combate, correndo a corrida, meu Deus, e guardando a fé. É dessa maneira que queremos viver, guardando a fé. Porque muitos, meu Deus, nesse caminho, nessa trajetória, esquecem da fé. Começa a depositar sua fé em médicos, em empresários, em gerentes de bancos. Deposita sua fé em terapias, em medicamentos, em psicólogos. E nós sabemos que fé é o poder de acreditar naquilo que não se vê. E o mundo prega para somente acreditar na ciência. O mundo prega para nós acreditarmos naquilo que é palpável, naquilo que tem a possibilidade de segurar e de agarrar. O mundo prega que o Senhor perdoa e nós podemos sim continuar errando sempre do mesmo jeito e o Senhor vai continuar perdoando, porque o Senhor é amor. E uma parte eles estão certos, o Senhor é amor, mas o Senhor é justiça também. E nós precisamos ser justos e certos perante o Ti. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus. E pedimos que o Senhor venha nos conduzir, meu Deus, por mais uma semana, por mais um dia, por mais um culto. Que o Senhor esteja conosco, meu Pai, em cada oração, em cada palavra, em cada entendimento, em cada prática e ensinamento. E que esse culto, meu Pai, não seja somente mais um culto, mas seja o culto. O culto, meu Deus, que vai abrir portais, o culto que vai acelerar processos,
O culto, meu Pai, que verdadeiramente o Senhor vai operar destravamentos, desbloqueios, desamarrações, desaprisionamentos. Um culto, meu Deus, que vai transformar, meu Pai, o fraco em forte, um doente em curado. Um culto, meu Pai, que vai pegar os que estão, meu Pai, por baixo e colocar por cabeça. Vai tirar o que estão por cauda, meu Deus, e vão colocar por cima, meu Deus. Um culto que vai confirmar aquela tua palavra, que verdadeiramente os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e eu te agradeço por estar nessa posição, podendo, meu Deus, não somente aprender, mas sim poder ensinar aquilo que o Senhor nos ensina todos os dias. Eu abençoo a vida de cada um, meu Pai, que está pela transmissão. A cada um, meu Pai, que parou por esse momento e decidiu que essa 1 hora vai ser a hora mais importante da minha vida. Porque quando nós colocamos fé, meu Deus, nas pequenas coisas, o Senhor nos entrega grandes coisas. Quando, meu Pai, o Senhor muda a nossa mente, automaticamente nós mudamos o nosso resultado. Eu te amo, eu te agradeço e peço que o Senhor conduza, que não seja eu falando, pregando, orando, mas seja o Senhor, meu Deus, falando através da minha boca. Muito obrigado, eu te amo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Eu estarei sempre com vocês. Jesus disse aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele sempre estará conosco. É sempre bom a gente lembrar, botei aqui minhas anotações aqui no meio e o Senhor me permitiu abrir aqui a Bíblia em o Salmos capítulo 105, Salmos capítulo 105, é muito forte o que ele fala nesse versículo. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor e o seu poder busquem continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas, repita comigo, lembre-se das maravilhas que Ele fez. Dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios, vocês descendentes de Abraão, seu servo, vocês filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. E o 8, lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para, repita comigo, 1000 gerações. No livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. O combate da fé. Muitas vezes, realmente, o que o Paulo está dizendo aqui é muito forte, porque às vezes você precisa combater com você mesmo. A sua guerra, primeiramente, é com você, para você combater, para acreditar. Porque tudo leva a crer, a não acreditar. Você tem todos os motivos para acreditar que você vai permanecer no mesmo emprego, no mesmo trabalho, no mesmo relacionamento, na mesma vida espiritual que você tem hoje. E aqui Paulo está dizendo, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Tome posse da sua salvação para a qual você foi chamado. Isso Deus te chamou e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 3.
Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Olha aí, ó, o versículo aí para você. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo, porque essa é uma área que precisa de muita insistência. Você vê que para você falar, às vezes ontem eu ainda estava falando com uma pessoa, e é realmente a pura verdade. Para você falar, no meu caso eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 4 anos, né? E para você falar sim para algo é uma vez só. A tendência para o sim, para o que é errado, é mais fácil. Mas a tendência para o não é mais difícil. Aconteceu uma situação ontem que eu fiquei pensando. Uma pessoa perguntou se poderia dar um doce, né? Um docinho para o meu filho. E ela falou, olha, ele já comeu 4 bombons, 3 bombons, 4 bombons, já tinha comido bastante chocolate. Eu falei, não, já está bom, né? É muito chocolate. E aí eu falei, não, já está bom, encerra, né? Aí a pessoa, ela foi, e ela foi, não, mas é só um pedacinho. E ela ia dar. Eu falei, opa, não pode. Porque se o não da autoridade mais forte na vida dos meus filhos sou eu hoje, a visão deles de autoridade, de homem, de pai, de sacerdote sou eu. Se eu, como autoridade maior, estou falando não e alguém está permitindo isso, o meu não é enfraquecido. E o que acontece? Isso gera o quê? Um ensinamento de o quê? De um não é sempre não. Por isso que muitas pessoas ainda estão vivendo com uma vida estagnada. Porque Deus falou, para de agir dessa maneira e você vai e age de novo. Deus falou, larga esse vício e você vai e acende mais um cigarro, não mais só um. Porque assim, eu fumava 2 maços, 3 maços de cigarro, agora eu só estou com 1 cigarro, 2 cigarros por dia e eu estou parando, eu estou melhorando. Mas quando você toma uma decisão, você para. É imediato. É na hora. Você corta na carne, você arranca a raiz e não as folhas. Então, eu estava, naquele momento, meu filho estava aprendendo uma certa malandragem. Na minha frente é não, fora é sim. Isso que as escolas, muitas vezes, professores, né, com a visão que está o que ensinando a coisa certa, mas só está colocando a coisa errada. A visão da coisa errada, cada vez está sendo o quê? Está sendo colocada em patamares maiores. E a gente sabe que aqui, ou é não, ou é sim. E aqui, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas. De uma vez por todas, confiada aos santos. A fidelidade do Senhor é algo eterno. E nós precisamos entender que nós precisamos combater essa boa luta. A luta certa. E qual que é o bom combate? Qual que é a boa luta? Uma boa luta é a luta certa, que é a luta da fé. Você precisa sempre ter a certeza que não está na luta errada, porque batalhas e lutas todo dia você enfrenta. Às vezes a gente vê que as pessoas estão brigando a luta errada,
e não presta atenção qual é a luta certa. Eu vejo muita gente hoje brigando pelo auxílio emergencial, porque o governo, porque o Estado, porque não sei o quê. Luta, mas eles não ajudam e eles não auxiliam, e a saúde é uma porcaria, e a escola é uma porcaria. Mas ao invés de entender que quando você faz a coisa certa, quando você estuda, quando você é comprometido com o seu trabalho, quando você tem a bênção de Deus, você não depende do Estado. Você não depende do governo. Você não luta pelo peixe, você luta pela vara. Você não luta para receber uma doação. Você luta o quê? Por uma igualdade e você poder cada vez mais poder contribuir. Nós não lutamos sozinho. O presidente que está lá em cima não vai lutar sozinho. Às vezes a gente está exigindo tanto e a gente sabe que é o povo que move o governo e não o governo que move o povo. As pessoas estão sendo conduzidas pelo governo, esquece que o governo é um e nós somos muitos. A nossa luta tem que ser a luta contra a nossa própria carne, a luta contra nossas próprias vontades, a luta contra os nossos próprios espíritos e inclinações. A luta para obedecer a palavra e nos mantermos no caminho certo. Porque há batalhas que não têm recompensa. A única que fornece grande recompensa é a da fé no Deus vivo. Tem batalhas que você não vai ter recompensa. Às vezes a gente luta pelos despojos, esquece que a gente luta. Tem lutas que a gente vai lutar, por saber que é certo. Às vezes, tem pessoas que querem recompensar a honestidade. A honestidade não é uma luta pela honestidade, é uma luta pelo caráter. Se você tem caráter, a honestidade é um efeito. Então, se você recebe um troco errado dentro de uma padaria, ou em algum estabelecimento, você devolve porque é certo e não porque você é melhor que alguém. Não porque isso te faz uma pessoa mais espiritual, um cidadão mais correto. Isso a gente tem que ver como algo normal, algo de obrigação. Você precisa ter essa obrigação. Da mesma forma que você tem a obrigação de orar, nós precisamos ter a obrigação de vir à igreja, ofertar, dizimar. A mesma obrigação de você tem para tomar água, você precisa tomar água. Ah, mas eu não quero tomar água. Escolhas. Se não quiser tomar água, depois fala isso para o teu rim. Quando entrar alguma pedra, travar. Conheci uma pessoa ainda que vivia tomando coca. Coca, acho que era quase 4 litros por dia ela tomava. Deu um problema que ela não foi cuidar da saúde dela, tem um problema que ela começou a ter a diabetes, ela não percebeu, continuou tomando coca. Resumidamente, hoje ela faz 4 a 5 hemodiálise por semana, porque ela perdeu os 2 rins. Os 2. Para Paulo, a boa luta é aquela que permanecemos na carreira, mantendo a fé. Porque há, infelizmente, muitos os que trocam de lado. A batalha já não é pela fé. Mas nós sabemos que a batalha tem que ser pela fé. Precisamos aprender que as coisas não são automáticas. Quando já falamos, é o poder das decisões. Temos promessa, mas não ficar de braços cruzados esperando que Deus faça. Nós sabemos que até para esperar algo em Deus, nós precisamos esperar no Senhor. A palavra diz aqui que
no livro de Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Ele está esperando no Senhor, mas automaticamente as suas forças estão sendo renovadas. Você está voando alto como águia, você corre e não fica exausto, e você anda e não se cansa. Mesmo parado, mesmo estagnado, mas você está parado no lugar certo. Você está descansando na rocha. Você está parado na onde Deus mandou você parar. Paulo fala para Timóteo, toma posse da vida eterna. Em outra escritura ainda Paulo falando para Timóteo que você precisa tomar posse. Timóteo precisava tomar posse de todas as profecias que foram feitas. Para Paulo, o bom combate é verdadeiramente terminar a carreira com a fé intacta, guardada. Sem se deformar, sem se perverter, sem se corromper. Aqui no livro de 2 Timóteo 4:7, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E é sempre nessa ordem. Nós vivemos muitos combates. Mas com Deus, quando esperamos em Deus, nós vencemos todos. Você terminou sua trajetória. E por final, você guardou a fé. Nenhuma batalha, nenhum combate fez você olhar para a direita ou para a esquerda. Nenhuma corrida fez você se desviar, se desfocar. Paulo termina essa declaração, combati o bom combate. Ele combateu o bom combate, terminei o que fui chamado para fazer. E até o fim, o que guardei e não perdi de vista foi a minha fé. Isso é muito forte. E Paulo ainda fala aqui das recompensas, que são muitas. Isso aqui não é uma vida sem recompensa, mas é uma vida de muitas recompensas. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17 diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Olha que coisa forte, que coisa poderosa. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Ali, em um momento bem difícil, ele sabia que já estava no fim, mas Deus deu força. Deus deu força a ele, para que por mim a mensagem fosse plenamente, não é parcialmente, é integralmente proclamada a todos. Não é, fui proclamei somente para minha casa, porque já estava comigo ali, proclamei para o pessoal da academia, falei um pouquinho para o pessoal do meu trabalho, ou, eu proclamei em um compartilhamento que eu fiz um dia nas redes sociais. Mas minha casa não, eu não vou discutir, deixa eles lá. No meu trabalho eu não vou falar, né? Vai que eu sou mandado embora. Na minha academia não, eles vão me zoar, né? Eu sou o crentezinho, eu falo aquela coisa de, eu sou o cara de Deus, o pastorzinho. Não. Você tem que assumir a sua integridade com Deus. Isso é falta de integridade. Se você tem medo de assumir que você é cristão, você não está pronto para receber o que Deus guardou para você. Você está perdendo tempo. Está falando com Deus errado, está na igreja errada e está ouvindo a mensagem errada. Porque para essas promessas se cumprirem na tua vida, é somente de forma integral. Ou você está 100% em Deus, como diz na mensagem, pode voltar ali, quando diz na mensagem, plenamente, ou você não está. Jó, a primeira virtude de Jó olha aquele homem, Deus ainda falando para o diabo, íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. Ainda ele fala que
o Senhor me livrará de toda obra maligna. Deus que vai te livrar, não é o homem, não é governo, não é medicamento, não é crédito fácil, não é herança que você está esperando, é Deus. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Ele sempre. É impressionante porque Ele sabe. Sempre, para o Senhor sempre é toda a glória. Para todos sempre. Amém. Para o Senhor é sempre toda a glória. Para todos sempre. Amém. Para todos sempre. Repita comigo. Para todos sempre. Para todos sempre. Nós precisamos entender que essa boa corrida é para sempre. Você vai até o final. Você não inicia uma corrida para parar no primeiro obstáculo, na primeira curva. Você só chega no final. É como uma maratona. Quando a gente vê essas maratonas de São Silvestre, quando você inicia a corrida, lá tem os caras que treinou o ano todo, tem sempre lá os quenianos, e tem aqueles caras que tá o quê? Vestido de cachorro quente, vestido de pizza, vestido de pastel, só veio lá para brincar. Quem você vai ser na corrida? Quando você olha os olhares antes da largada, você sabe já quem vai vencer e quem vai parar. Porque a maioria, os que sabem que vão chegar até o final, pode não chegar em primeiro, mas sabem que aqueles que vão chegar no final estão olhando para frente. E aqueles que vão parar no primeiro quarteirão, no segundo, estão olhando para o lado, rindo, brincando, esperando iniciar. Por quê? Porque se distrai por qualquer coisa. Falta de foco, falta de compromisso, falta de comprometimento com Deus, falta de relacionamento com o Senhor. Paulo termina aqui: combati o bom combate. Ele fala isso aqui. Porque quando você entende que, quando você combate o bom combate, sempre no final seja a glória para todos sempre. Amém. Ainda o Senhor fala aqui em 2 Timóteo 4,16, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios ouvissem, e eu fui liberto da boca do leão. Isso é muito interessante, eu gosto disso. É Deus que dá força. E a verdade é que o nosso foco sempre tem que estar em Deus. Porque se Deus permanecer ao meu lado, é certo que venceremos. É muito bom o apoio nessa corrida, mas caso você não tiver apoio nenhum, caso ninguém te apoiar da tua casa, o seu relacionamento, ninguém te apoiar, isso não é motivo para se abater. Paulo disse ainda aqui em 2 Timóteo 4,17, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos. Pois assim, se Deus estiver ao meu lado, terei forças, a força que eu preciso. Paulo estava falando o tempo todo que só cumpriu a missão porque Deus esteve do lado dele. Nós não cumprimos a nossa missão, nós não cumprimos o nosso chamado se Deus não estiver nos mantendo, nos levantando, nos sustentando. Nós precisamos cumprir a nossa missão. Davi cumpriu a missão e morreu. Paulo cumpriu a missão e morreu, e todos estavam em busca de uma só coisa: o agradar a Deus, o obedecer a Deus. Isso é forte demais, pois deixa claro que o Senhor permaneceu com ele o tempo todo e deu forças a ele. Foi Deus que ajudou a cumprir a missão, cumprir o propósito, e todos nós, quando ouvimos essa mensagem, nós temos que entender que nascemos com um propósito e precisamos nos colocar dentro desse propósito de Deus. Tudo
que Deus faz para nos beneficiar nesse propósito, na realização desse propósito na nossa vida, Deus ele vai sustentar. O diabo não vai poder tomar a minha fé e nem a minha salvação, se eu não permitir, se eu não dar abertura. É emocionante quando lemos esses textos, e como a bispa estava dizendo isso ontem, é impossível não se emocionar, porque a batalha foi grande, mas o Senhor permaneceu ao lado de todos eles. Deus que foi sustentando. Estamos aqui para combatermos a luta certa, boa luta, o bom combate. A boa luta que nós sabemos é uma luta individual. Mas que lutas são essas? Que luta hoje e que batalha que você vai enfrentar? A boa luta dos pais em conduzir bem a família no Senhor, cercando com valores e princípios do reino, educar na verdade, porque a verdade é uma só, Jesus Cristo. E, repita comigo, ser justo e honesto. A boa luta de um professor, porque se você tem algo, se você viveu algo, você já tem algo para ensinar. A boa luta de um professor é educar com total responsabilidade, ensinando somente aquilo que lhe é destinado a ensinar. Porque a responsabilidade da formação moral e de fé é 100% da família. A boa luta de autoridades, as autoridades que estão acima, que foram instituídas por Deus, deveria ser de proteger, essa é a luta deles, é proteger os interesses dos que confiaram neles. Infelizmente, hoje em dia, poucos estão realmente com esse propósito. São sempre propósitos egoístas, particulares, propósito para destruir e não construir, criar muros e não pontes. A boa luta dos líderes espirituais estão aqui para conduzir um povo ao reino dos céus com temor, aquele temor que é capaz de te consumir todos os dias. E se você não tiver temor, é melhor você sair, segue teu rumo, porque nós sabemos que o que nós falarmos nesse altar, automaticamente nós temos a responsabilidade do sangue. Se você conduz essa pessoa, e mesmo se você falar, mas eu falei a coisa certa, eu preguei a coisa certa, mas o ensinamento seu também é por exemplos. Porque se o seu exemplo é ruim, nós sabemos que muitos aprendem com exemplos. E se o seu exemplo é ruim, você pode estar derrubando muitas pessoas sem nem perceber. Sendo usado pelo diabo e não por Deus. Jesus falou: guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. O fermento dos fariseus significa o fermento religioso, Herodes, significa o fermento de Herodes, significa aquele fermento político. Não se distraia, mantenha o foco no bom combate. Cada um deve cumprir com o seu propósito com grande temor. Aqui ainda em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, diz: ó meus filhos queridos,
Sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto, por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Nós precisamos desenvolver Cristo em nós. Você não pode ficar parado, estagnado, somente ouvindo a palavra 1, 2 vezes por semana. As pessoas não param de viver dores de parto porque não evoluem. Não param de fazer as coisas erradas e não começam a fazer a coisa certa. Nós precisamos eliminar isso da nossa vida. E começar o quê? Desenvolver plenamente Cristo em nós. No livro de Romanos ainda, capítulo 9, versículo 1 diz: digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirma, meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim, porque meu povo, meus irmãos judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Isso é algo poderoso e é difícil chegar numa posição dessa. A gente lê uma frase dessa, né? Paulo dizendo que Paulo ele estava disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo. Ele iria se separar de Cristo, se isso pudesse salvá-los, esses irmãos, os irmãos dele, que na época que ele estava dizendo aqui que era para os judeus. Uma coisa importa: servir a Deus com um propósito. Nós vivemos pela fé. E nós sabemos que sempre falamos aqui, o justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. Sem retroceder, se retroceder não terei prazer nele. É pela fé e não por sentimentos. Emoções sobem e emoções descem. E a vida de quem é conduzido por sentimento é uma vida de instabilidade. E não pense que receberá alguma coisa do Senhor, porque é instável, disse Paulo. Você precisa de uma estabilidade, você precisa de um continuismo, você não pode viver por emoções, você não pode viver por sentimentos. Você pega, você ouve, você participa de um culto. Você ouve uma palavra. Quando você sai da igreja, o primeiro trânsito, uma primeira fechada do trânsito, você já o quê? Reencarna. Ressuscita o velho homem e começa a xingar, e se descontrola, e tudo aquilo que foi conquistado começa a ser o quê? Desperdiçado, queimado, briga com a família, acaba com o domingo. Por quê? Porque vive por sentimentos, é instável, não existe estabilidade, não existe propósito. A boa luta da fé desafia as estatísticas, previsões, sentenças negativas. Desafia o impossível. O bom combate é o da fé, que vai além da razão, vai além das emoções, vai além dos sentimentos, vai além do universo matemático, vai além do frio, vai além dos calculistas, das pessoas que falam. Os pensamentos de Deus são mais altos e os seus caminhos também. Às vezes vejo pessoas niveladas nessa frequência rasteira da existência. Os sentimentos têm a presença, palavras têm presença, pensamentos têm presença. E nós sabemos que nós que transformamos a nossa atmosfera. Pensamentos vinculados as situações que nos cercam. E ao invés de nós moldarmos o mundo, estamos sendo moldados por ele, ou pelo que acontece sobre nós. Mas não pode ser assim, porque viver pela fé
é justamente moldar a nossa realidade, a nossa atmosfera, transformar tudo que está ao nosso redor, transformar a nossa realidade em uma realidade de Deus. E ao invés de sucumbir e declinar diante delas, nós verdadeiramente conduzir e moldar, transformar as pessoas que estão ao meu redor. Nós precisamos entender que nós não precisamos ver para crer. Nós precisamos ter a confiança que Deus está trabalhando por nós. E Deus nos confirma isso aqui em João 20, 29. Felizes os que não viram e creram. Às vezes você está vendo tantas coisas, você ainda está duvidando de tantas coisas, você está parando em todos os problemas que batem na tua porta, você questiona tudo o que acontece na tua vida, você questiona teu casamento, questiona a sua família, questiona o seu trabalho, questiona o governo, questiona a sua saúde, mas nunca se questiona Deus, questiona a igreja, questiona o pregador, mas nunca questiona o que você sabe. Você vive num pilar alto e você só acredita que você está certo e os outros estão errados. E nós sabemos que o sábio não é medido pelo que ele sabe, mas pelo que ele não sabe. Você tem que entender que você não é sábio porque você sabe muito. Você é sábio porque você reconhece que você não sabe nada. E sem Deus você não é nada. Sem Deus você não vai conquistar nada. Sem Deus você vai ser só mais um fracassado e um derrotado. Mas com Deus seremos mais que vencedores. Mais em tudo que nós formos realizar. Em 2 Coríntios 5, 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Deus confirma na Bíblia toda isso. Você vive por fé, pelo que você ouve, pelo que você acredita, pelo que você confia, pelo que você dá os passos de fé. E não por aquilo que as pessoas falam para você. Você não é conduzido por isso, mas sim você conduz pelo que você sabe, pelo que você aprende. E nós precisamos entender essa palavra e colocar em prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Se você puder, se coloque de pé, se não, fica sentado mesmo. Vamos falar com Deus, vamos orar. Vamos tirar esses pequenos minutos que nos resta e iniciar nos questionando. Ligue seu pensamento nos céus e, se for necessário, peça perdão. Se for necessário, reconheça. Fala com Deus nesse momento, porque a oportunidade é sua, o portal está aberto e Deus, Ele quer falar com você. Fala com Ele. Pai, ouvi tua voz, é o meu anseio, maior desejo. E te contemplar em todo tempo é o que eu mais quero. Tu és a razão maior que move o meu coração. És tu, Jesus. Jesus. Tu és a razão maior que move o meu coração. És tu, Jesus. Pai, ouvi tua voz, é o meu anseio,
maior desejo e te contemplar em todo tempo é o que eu mais quero. Tu és a razão maior que move o meu coração. És tu, Jesus. Tu és a razão maior que move o meu coração. És tu, Jesus. Eu nasci pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Eu nasci pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Oh, meu Deus, nós entramos na sua presença, meu Deus, e agradecemos a oportunidade. Estamos, meu Pai, aqui, com esse portal aberto, meu Deus, recebendo situações, recebendo, meu Pai, a oportunidade para viver algo novo. Meu Deus, essa palavra veio para modificar a nossa fé, para nos dar, meu Pai, injetar, meu Pai, uma motivação, um entendimento, uma consciência renovada do que precisamos e devemos fazer. Eu peço, meu Pai, que essa consciência, esse entendimento venha ter residido, descansado dentro de cada mente, de cada pensamento, de cada sentimento. E que cada um, meu Pai, entenda o seu propósito e a sua missão. E se coloque no lugar aonde o Senhor chamou essa pessoa para estar. Eu abençoo, meu Deus, e determino, meu Pai, a concretização e a materialização de cada pedido. Se você está nesse momento com carteira de trabalho, documento, passaporte, diagnósticos médicos, se você está nesse momento nas mãos processos judiciais, se você está com contratos de prestação de serviços não assinados ainda, se você está cheio de dívidas e boletos na tua mesa, eu quero que você vá e coloque a mão sobre eles. Coloque a sua mão sobre essa situação. Eu quero que você ore junto comigo. E vamos determinar que ao final dessa oração e ao final dessa fé ativada, que podia estar desativada nesse momento na sua vida, você vai poder realmente viver boas novas no Senhor. Pai amado, Pai querido, nós entramos nesse momento, meu Deus, na sua presença, e oramos, meu Pai, por todos os documentos que estão sendo apresentados, carteiras de trabalho, processos judiciais, dívidas que aos olhos humanos é impagável, benefícios que foram suspensos, situações amarradas, travadas que não andam. Eu oro, meu Pai, juntamente com essa pessoa nesse momento, e determino o destravamento, o desbloqueio, a desamarração, o desaprisionamento dessa situação, e peço, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, favorecer esse justo. Meu Pai, arranca a paz daquele que está sendo uma pedra no caminho, meu Deus, desse justo. E a partir de hoje, meu Pai, o favor, a graça, meu Deus, do Senhor esteja com ele.
Que verdadeiramente, meu Pai, a sua palavra, as suas bênçãos e venha persegui-los, venha caçar o povo de Deus. E que verdadeiramente o teu povo venha ter para dar, não para emprestar, mas para dar, meu Deus. E que o teu povo se transforma aquele que crê, meu Deus, aquele que confiar, aquele que dá, meu Deus, a oportunidade para o Senhor operar na vida dele. Que ele venha se transformar num novo Eliaquim. Um Eliaquim, meu Deus, que o Senhor levanta e sustenta. E que cada pedido, meu Deus, meu Pai, que cada situação amarrada, ela venha a ser desamarrada a partir de hoje. Cabeça de juiz venha a ser alterada, cabeça de gerente, créditos, cabeça de empregador, salários venham a ser triplicados, benefícios vão ser entregues, a casa própria venha a sair, o carro próprio, a moto, eu não sei o que essa pessoa está pedindo, mas eu determino, meu Pai, que o Senhor está fazendo essa boa obra. Está acontecendo nesse momento uma geração, meu Deus, a criação de novos testemunhos, para mais uma vez engrandecer, meu Deus, e colocar o seu nome nas alturas. Levanta o teu povo, meu Deus. Esse lockdown, meu Deus, essas restrições estão vindo como uma oportunidade para o justo. E aquele que entrar nesse pequeno período, nesse pequeno, meu Deus, nesse pequeno recesso que o Senhor abriu, viverá, meu Deus, coisas grandiosas, poderosas, sobrenaturais. Eu creio e eu determino na vida de cada um, meu Deus, essas bênçãos. E que o sobrenatural venha residir e acampar. Virá, meu Pai, um dos que vão descansar na casa dessa pessoa. Eu abençoo a vida de cada um, meu Deus. E peço que o Senhor venha, meu Pai, realizar aquilo que parecia impossível, para mais uma vez mostrar que para o Senhor nada é impossível. Para o Senhor não existe causas impossíveis. Para o Senhor não existe causas sobrenaturais. Não existe, meu Pai, algo difícil. Para o Senhor não existe inimigos, porque até o Senhor criou os inimigos. E nós queremos que o Senhor faça essa boa obra. E que o Senhor nos coloque, meu Pai, verdadeiramente com esse espírito da mordomia. Entendendo que tudo que o Senhor nos deu, meu Deus, deve voltar para Ti. Nós só cuidamos, porque a Tua casa que tem que ser sustentada, a Tua casa tem que ser cuidada, meu Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te amamos. Eu abençoo a vida de cada um. Eu consagro a sua vida. Eu consagro todos esses documentos que você está orando nesse momento. Até mesmo fotos. Você que está orando pelas fotos, por nome de familiares. Eu oro com você. Eu estou ligando as suas vitórias. Eu possuo esse milagre juntamente com você. E que você viverá. Deus vai voltar. E Deus vai colocar sorriso no seu rosto. As boas novas irão bater na tua porta. Irão te perseguir através de meio, de contatos, de ligações. E você será assim um imã, um receptor de bênçãos e de vitórias. Eu creio. Repita comigo, eu tomo posse dessa oração. Eu concordo com ela. Eu ligo aqui na terra para que o Senhor seja ligado, que isso venha a ser ligado nos céus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.